Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Oh, vida de Deus. Essa grande peça que está aqui, esse candelabro imenso que está aqui, chama-se Hanukkah. Fala isso comigo, Hanukkah. Esse Hanukkah, essa peça, esse candelabro, ele é diferente de um outro chamado Menorá, porque o Menorá tem 7 pontas, e esse aqui, como você pode ver, tem 9. O que representam essas 9 pontas? Representam um milagre que aconteceu há mais de 2.200 anos atrás. E nós demos uma introdução sobre isso semana passada, quando Deus usou uma família. Diga comigo, família. Gente, Deus usou uma família, pai, a mãe, com certeza, e os filhos, 5 filhos, 3 rapazes e 2 moças, para simplesmente se levantarem contra um governo que oprimia o povo judeu. Agora escuta e entenda só que coisa linda. Quando uma família se une, essa família consegue qualquer tipo de vitória na vida. Porque o povo de Israel viveu mais de 70 ou 80 anos debaixo da opressão, da tirania de Roma. Na verdade eles viveram muito mais, mas quando apareceu um cabra chamado Antíoco Epifânio, esse foi o pior de todos, porque ele desrespeitava a fé dos judeus. Os outros governantes que houve e que governavam Israel, apesar de serem romanos, eles respeitavam a fé dos judeus, mas esse Antíoco Epifânio, ele desrespeitou ao ponto de, certa feita, subir no altar do templo e oferecer ali um porco para o Deus que ele seguia. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que o povo judeu, eles tinham aversão ao porco. O porco era considerado um animal imundo. O porco era considerado um animal que não podia ser comido pelos judeus. E nem mesmo os judeus, eles apacentavam porcos. Por quê? Porque eles sabiam que essa carne era uma carne imunda. E se você for olhar cientificamente falando, até hoje, uma das carnes mais imundas que existe é a carne de porco. Ela tem alguns vermes dentro dela que aguentam, pode ferver, pode fritar, pode fazer do jeito que for, que aquele verme aguenta. Eu já orei por pessoas que estavam paralisadas porque pegaram bicho de porco. Pegaram o bicho quando comeram carne de porco, e não comeram carne de porco crua. A carne com certeza tinha sido preparada, mas havia um verme lá dentro que entrou e subiu no cérebro dele, deixando ele totalmente paralisado. Então você já pensou? Aí o que acontece? Antíoco Epifânio, sabendo disso, ele celebra, ele mata um porco em cima do altar do templo de Salomão, do templo do Senhor que havia na época dos Macabeus. Até aí os Macabeus ainda suportaram, até o dia, eu estou só recapitulando alguma coisa, quando Antíoco Epifânio mandou ir na casa dos Macabeus e mandou que os Macabeus fizessem uma oferenda aos deuses de Antíoco Epifânio. O pai, chamado Matitias, disse: eu não faço,
nem eu, nem a minha casa, ninguém vai celebrar. E quando então tentaram obrigá-los a fazer a celebração, eles entraram em guerra, entraram em luta, e nessa luta Matitias e seus filhos se levantaram contra e conseguiram destruir aqueles soldados que queriam obrigá-los a negar sua fé e oferecer animais imundos. Eles fugiram para as montanhas, e quando eles fugiram, a família dos Macabeus, porque eles sabiam que agora iriam vir os exércitos em cima deles, eles fugiram para as montanhas, mas quando eles fugiram, vários homens foram juntos, porque também não aceitavam essa provocação de Antíoco Epifânio. E agora eles começaram então a se levantar como um exército, e eles não tinham grandes armas, eles não tinham poder bélico, mas eles tinham fé e garra. Deixa eu lhe dizer algo nessa noite, meu querido, minha querida. Você pode não ter toda a cultura que você gostaria de ter, você pode não ter todo o dinheiro que você gostaria de ter, você pode não ter todas as amizades na sociedade que abrem portas que você gostaria de ter, mas se você tiver fé e garra, fé no seu Deus e garra para lutar, porque essas duas coisas precisam haver. Você precisa ter fé em Deus, mas a fé, só pela fé, não tem valor nenhum. Há muitas pessoas que dizem: eu acredito em Deus, mas não tem garra para ir à luta, para ir acordar de manhã, para ir para o trabalho, para ir buscar a Deus, para ir estudar, para ir, enfim, fazer algo que lhe tire do seu conforto. Então você precisa ter fé, mas precisa ter garra. E se você tiver fé em Deus e tiver garra, a vitória é sua. Você vence, você alcança qualquer vitória na vida. Eu estava falando sobre isso esses dias com um empresário aqui da cidade, e ele estava dizendo para mim, olha, eu luto, mas luto muito, eu não paro um minuto, eu corro atrás. E ele disse: eu sei que pela luta que eu tenho, pelo meu esforço, eu poderia estar 10 vezes melhor. E eu disse para ele, falei: realmente, você tem garra, agora o que lhe falta é a fé em Deus, é a comunhão com Deus. Falei: porque você tem garra, mas a garra, ela é limitada. Ou seja, eu tenho garra para ir trabalhar, se for preciso eu trabalho 72 horas sem parar. Tem gente aqui que, se precisar, faz isso. E tudo isso é maravilhoso, essa garra, até a hora que a saúde acaba. E aí, como é que você fica? Você tem aquela garra, aquele esforço, aquela coisa: eu não tenho medo de trabalho nenhum, eu pego qualquer trabalho para fazer. Isso é maravilhoso, mas já notou que às vezes, com toda a garra que você tem, as portas se fecham totalmente e parece que não se abrem mais? Nesse momento, queridos, toda a garra não valeu nada. É o momento em que a fé se une a essa força de vontade, a essa garra, e o milagre acontece. Porque Deus, Ele tem poder de abrir portas onde não existem portas. E olha, ninguém melhor do que eu para saber disso. Como Deus abre portas inesperadas, como Deus dá soluções que você nem imaginava, como Deus provê de pessoas que você nunca sonhava na vida. Às vezes Deus traz provisão para mim, para minha família, de pessoas que você olhava e dizia assim: na minha lista de probabilidades, essa pessoa era a última. E de repente, Deus age exatamente ali. Então, esse agir de Deus, ele só acontece quando eu e você
aprendemos que, além de viver com a garra, nós precisamos também viver pela fé em Deus. E eu disse para esse querido, eu falei: olha, meu irmão, que ele estava conversando comigo, ele falou assim: olha, apóstolo, Deus sabe, eu me esforço para ir, por exemplo, lá na sua célula, e às vezes está tudo pronto para eu ir e acontece algo, e eu já combinei com a minha esposa, combinei com as minhas filhas de ir, e acontece algo. E eu disse para ele, falei: olha, você precisa quebrar um paradigma que você criou, porque veja, a semana tem 168 horas, a semana de cada ser vivente tem 168 horas. Quando você diz assim: eu não consigo separar uma hora para estar numa célula, vamos lá, que seja uma hora para estar ali e mais uma para você se preparar na ida e na volta, foram 2 horas. Quando você diz que você não conseguiu, no meio de 168 horas, separar uma hora para estar na célula, há algo aí errado. Quem está entendendo, diga amém. Então são paradigmas que o próprio inimigo cria para tentar me impedir, te impedir de quê? De se fortalecer na fé. Porque quando você está aqui na casa de Deus, a mensagem que você recebe aqui mexe com você, amém? Mexe ou não mexe? Tem hora que mexe que você fica até com vontade de ir embora, porque te cutuca, te incomoda. Mas qual é o poder da mensagem? É exatamente me tirar e tirar você do comodismo. Você lembra o testemunho que nós estamos ouvindo aqui terça-feira passada, do pastor Charles, quando ele estava dizendo que ele terminou de pagar um imóvel que hoje custa quase 36 milhões, e quando ele terminou de pagar, ele falou: meu Deus, nós acabamos de pagar. E Deus olhou para ele, é lógico, isso aí é metafórico, né? Maneira de dizer, mas é como se Deus olhasse para ele e dissesse assim: que nós? Quem pagou fui eu, quem mandou todo o dinheiro que você precisava para pagar esse terreno, fui eu. Isso foi ou não foi um puxão de orelha? Sim, queridos. Por quê? Porque eu e você somos pessoas acomodadas. Presta atenção, e em nome de Jesus, semana que vem faço diferente. A maioria de vocês, quando vem na igreja, você se senta no mesmo lugar todos os domingos. Se não é no mesmo lugar, você faz até beicinho, você senta do lado, mas fala: aquele lugar era meu, eu queria sentar ali. O que é isso? Nós somos acomodados por natureza. Nós gostamos de estar confortáveis. Agora, esse conforto de estar na casa de Deus, num lugar confortável, tudo bem. Agora, infelizmente, muitos de nós queremos viver uma vida confortável dia e noite, e isso não existe. Hoje mesmo eu estava almoçando e o dono do restaurante, ele chegou e falou assim: e aí, meu irmão, tudo certo? Eu falei: tudo em paz, tirando as guerras está tudo em paz. Mas eu vivo constantemente em guerra. Por quê? Porque o próprio Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Não existe mundo perfeito, aqui não, lá tem um esperando a gente, amém? Não vejo a hora de ir para lá, que lá vai ser perfeito, aqui não é. Agora, Deus é tão bom que Ele me deu, Ele colocou em mim e em você, cada um de vocês, o dom para ter garra e para ter fé. Todos nós, independente da sua religião, não importa se você é católico, se você é espírita, não importa. Todo ser humano nasceu com uma centelha divina chamada fé. Você chegou onde chegou pela sua garra e pela sua fé. Mas deixa eu lhe dizer, se você colocar sua vida integralmente na mão de Jesus, você vai muito mais longe. Porque Jesus chegou onde ninguém chegou.
Jesus, ele chegou no nível que ninguém conseguiu chegar. Ele chegou ao nível de viver, mudar a história desse planeta, morrer, mas 3 dias depois ressuscitar. Ele é o único cujo túmulo está vazio. É o único túmulo no mundo que você vai lá visitar, uma cova vazia. É interessante isso. É o único ser nesse mundo que o túmulo dele está vazio. Aí alguém vai dizer assim: ah, mas como é que eu sei que isso é verdade? Pode ser que inventaram. Gente, a Bíblia diz e a história diz, os historiadores dizem, 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, depois que ele morreu e no 3º dia ele ressuscitou. 500 pessoas viram isso. É muito difícil manter uma mentira no meio de 500 pessoas. Imagine vocês, nós estamos aqui em menos de 500 pessoas. Imagine vocês que eu dissesse assim: gente, eu vou contar uma mentira e cada um de vocês vai fazer um juramento de guardar essa mentira até o fim da vida. Eu lhe pergunto, isso ia dar certo, sim ou não? Não ia, querido. Com certeza alguém ia falar: ó, é mentira. Com certeza alguém ia abrir a boca, alguém ia colocar lá no Facebook, ia colocar nas redes sociais. Olha, o apóstolo, ele contou uma mentira lá e fez juramento com um monte de pessoas. Eu não vou mentir, não. Era mentira o que ele criou, o que ele inventou. Jesus conseguiu, no meio de 500 pessoas, manter a ideia da ressurreição por 2015 anos. Até hoje ninguém conseguiu comprovar que era mentira. Se em 2015 anos ninguém comprovou, não se comprova mais. Amém? Mas voltando aqui, deixa eu só ler com vocês um texto das Escrituras, João 10, versos 22 e 23. Nós vamos ler todos os domingos, durante 8 domingos, esse mesmo versículo. E daqui a pouquinho eu vou explicando mais sobre o candelabro e sobre a fé que levou os macabeus a vencerem. Diz assim: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Diga comigo: celebrava-se. A primeira palavra que eu quero trazer ao seu coração nessa noite é sobre celebração. O mundo aí fora comemora vitórias, comemora-se casamentos, comemora-se noivados, comemora-se aniversários. As empresas comemoram quando tem uma grande conquista. Mas nessa noite eu queria falar com você sobre o Jesus que no meio da comemoração celebrava. Diga comigo: Jesus, em meio à comemoração, celebrava. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: mas comemorar e celebrar não é a mesma coisa? Deixa eu lhe dizer algo nessa noite. Comemoração e celebração, apesar de parecerem iguais, são situações diferentes. A Bíblia diz que estava havendo uma comemoração da festa da dedicação, uma celebração de uma festa. A comemoração, queridos, ela é algo que acontece, volto a dizer, e a comemoração ela tem uma data específica. Vou lhe dar um exemplo. Quem aqui já comemorou aniversário? Levante a mão. Todo mundo. Então a comemoração ela tem uma data para ser comemorada. A celebração não tem. A comemoração ela
é mais íntima e menos festeira. A celebração. A comemoração é festa. A comemoração é aquele barulhão. Porém, nessa noite, o Senhor Jesus me convida e lhe convida a passarmos a celebrar. Celebrar o quê? Celebrar aquilo que para muitos parecem ser pequenas conquistas. Eu vou lhe dar um exemplo. Nessa noite aqui há muitas pessoas que têm testemunhos maravilhosos, mas às vezes você não conta, porque você acha que aquele é um testemunho simples. Pode ser simples para você, mas com certeza, cada vez que você dá um testemunho, você cria uma celebração no céu. Amém? Você cria uma celebração. Nós muitas vezes estamos acostumados com um Deus de grandes coisas. Agora mesmo, quem está acompanhando aí os 10 mandamentos, está vendo lá Moisés enfrentando o faraó, e as 10 pragas do Egito, as 10 pragas vindo sobre o Egito, e aquela coisa toda, e quando ele levanta a mão, bate aquele vento nele, e aí você já sabe que Deus vai se manifestar, e os egípcios correndo, e aquela coisa toda, e nós estamos acostumados a ver isso, e achamos que Deus é só um Deus de comemorações, de grandes coisas. Nós ficamos tendo na nossa mente que Deus se alegra só com grandes vitórias. É claro, esses dias atrás eu e você estivemos celebrando, estivemos comemorando aqui no ginásio de esportes uma grande vitória. Nós estivemos ali comemorando o lançamento, não é? Colocamos o nosso congresso da visão celular no modelo dos 12, colocamos como lei. Então o governo municipal se curvou, aceitou colocar como um decreto que os nossos congressos a partir desse ano entrem no calendário municipal da cidade. Então nós tivemos ali vereadores, nós tivemos ali apóstolos, nós tivemos vários bispos, vários pastores, nós tivemos cantores, nós tivemos centenas e centenas de pessoas. Foi uma comemoração tremenda. Isso é importante, isso enche os olhos. Mas escute, Deus não vive apenas de comemoração. Ele quer ter uma celebração íntima e diária comigo e com você a cada dia. Amém? Levante a sua mão direita para o céu e diga assim: Senhor, a partir dessa noite eu quero viver uma vida de celebração diária e constante com o Senhor. Amém? Eu vou lhe dar um exemplo lindo. A Bíblia diz no livro de Gênesis que todos os dias, quantos dias? Todos os dias, Adão ia ao encontro de Deus, lá no jardim do Éden, antes do pecado entrar no mundo. Todos os dias. O que ele ia fazer lá? Você acha que ele ia chegar lá com uma folha? Nem havia folha na época. Mas chegava lá: olha Deus, estou aqui, chefe. Hoje eu dei nome para os animais, eu descobri um rio diferente. Hoje eu dei nome para vários peixes que eu não conhecia. Hoje eu vi várias aves que eu também dei nome para elas, porque eu nunca tinha visto antes. Hoje eu arei a terra. Hoje, você acha que era assim? Não. Adão fazia questão de todos os dias chegar diante de Deus, e sim, ele prestava contas do que ele havia feito
mas com prazer. Deus, eu fui lá para aquela parte oriental, eu conheci um animal que parece muito até com a gente. Ele anda de vez em quando, ele anda com 2 patas. Eu dei a ele o nome de macaco. E Deus ficava ali, olha que nome legal, macaco. Então aí eu vi um outro bicho, parecendo um cavalo, mas com um pescoço enorme. E quando eu vi, eu dei o nome de girafa. Sabe aquelas coisas simples? Mas Deus se alegrava com Adão, e Adão se alegrava com Deus. Escute. E ao final, eu imagino que Deus dava um abraço gostoso em Adão, que Adão era um ser espiritual. Ele não era esse ser corpo físico, mas ele era totalmente espiritual. Ele era coberto pela glória de Deus. Então eu fico imaginando Deus dando um abraço nele e dizendo: filho, que maravilha, Deus te abençoe. Mas escuta, as conquistas de Adão, comparadas com as conquistas de Moisés, eram nada. O cara chegar para Deus e dizer assim: Deus, eu dei um nome para um bichinho e chamei ele de cavalo. Eu dei um nome para um bichinho e chamei ele de tigre. Diferente de Moisés, Deus, em teu nome eu abri o mar vermelho, e milhares de egípcios morreram afogados ali. Não sei se você sabe, mas esses dias atrás, uma equipe de cientistas, de arqueólogos, entraram e descobriram no fundo do Mar Vermelho ossos humanos, cabeças, crânios, milhares. E eles passaram a acreditar que a história do Mar Vermelho deve ser real. Por quê? Porque eles viram ossos, eles viram rodas, mas eles não viram barcos, não viram navios, não acharam nenhum tipo de embarcação. Então esses cientistas, eles viram que quem entrou ali, entrou de carroça, não entrou de navio. Então foi um navio que naufragou, não havia nenhum vestígio de navio. E os cientistas tiveram que engolir esse negócio de não acreditar que o Mar Vermelho abriu. Eles tiveram que glorificar, dentro deles é lógico, mas tiveram que dizer: olha, essa história é real, esse é o nosso Deus. Mas escuta, e olha só que coisa linda. Eu estou falando aqui sobre celebração, essa primeira frase que nós lemos, João 10, 22, 23, celebrava-se. Moisés abrindo o Mar Vermelho, uma grande comemoração, negócio, o mundo inteiro sabendo, todo mundo vendo, e milhares de pessoas gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E os egípcios morrendo afogados no meio do mar. Que coisa, que comemoração tremenda aqueles milhares de judeus devem ter feito assim que atravessaram o mar. Agora imagine Adão ali com Deus, contando que deu um nome para um cachorro, deu um nome para um cavalo, deu um nome para um pássaro. Ninguém viu, não houve raios, trovões, nada disso. Houve uma celebração de intimidade. Mas tanto Deus se agradou com Adão e Eva, como Deus se agradou com o grande portento, com a grande comemoração que se criou por causa de Moisés. Quem está entendendo, diga amém. De grandes conquistas. Eu e você precisamos entender que a nossa vida com Deus não é uma vida recheada apenas de grandes vitórias. Eu e você precisamos entender que a vida não é feita apenas de grandes comemorações. Olha, eu vim aqui contar meu testemunho.
Olha, eu abri a conta no banco e tinha R$1 milhão. Isso é bom. Mas glória a Deus que esses dias o Euclides deu um testemunho, só eu ouvi, e agora eu estou passando para vocês, que ele foi lá e passou o cartãozinho no banco, ele queria pegar R$20 e saiu 50, e ele ficou alegre. Não saiu 1 milhão por enquanto, mas ele celebrou esses 50, e agora a Ju está falando, por que não me deu? Compliquei a vida dele. Mas escuta, então da mesma forma que eu devo glorificar a Deus e falar, olha, eu quero contar meu testemunho, apóstolo, eu quero contar meu testemunho, Deus me deu uma casa no valor de R$3 milhões. Da mesma forma, celebre, porque Deus lhe ajudou a pagar mais uma conta de luz, uma conta de água, o IPTU. Celebre por isso, agradeça a Deus, aprenda a dizer, Deus, obrigado, a conta subiu mais uma vez, desde o início do ano até aqui, 48%, mas obrigado, porque da mesma forma que o Senhor me ajudou a pagar 100, o Senhor vai me ajudar a pagar os 150, celebra por isso, isso agrada a Deus. Diga comigo, celebrava-se a festa. Deixa eu encerrar lhe dizendo algo interessante. Numa empresa, comemoração custa caro. Por exemplo, nós fizemos a comemoração, volto a dizer, no ginásio de esportes, custou caro. Por isso nós tivemos que pedir a cada um de vocês que adquirisse uma pulseira. E você sabe que ainda teve gente que disse assim, mas vai ter alguma coisa de comer? Por quê? Porque era uma fortuna, R$10. R$10 tinha que ter algo de comer, de preferência um almoço e janta. Essas cabecinhas vão existir sempre, sempre existiram e sempre vão existir. Mas, graças a Deus, com o apoio de vocês, nós conseguimos terminar o congresso sem nenhum centavo de dívida. E pudemos abençoar o nosso apóstolo, que é a nossa cobertura espiritual. Então, lá foi uma comemoração, teve custo. Uma celebração não custa nada. Hoje você pode celebrar, e nós vamos fazer isso daqui a pouquinho. Você se levantar e dizer assim, querido, eu queria só celebrar esse momento de eu estar aqui junto com você. Eu podia estar no hospital, eu podia estar numa cova, eu podia estar preso, eu podia estar sequestrado em algum cubículo por aí, e graças a Deus, eu estou encerrando esse domingo ao seu lado. Quer coisa melhor do que isso? Olha a pessoa que está do seu lado e diga, quer coisa melhor do que terminar meu domingo do seu lado? Amém, queridos? Celebre isso. São pequenas celebrações. Escute, há pais, há mães que ficam pensando assim, não, eu quero que Deus me abençoe porque eu quero dar uma faculdade lá na USP, lá na PUC, eu quero dar um doutorado, um mestrado para o meu filho, para minha filha. Escuta, dê um abraço, porque às vezes nem isso você está dando. Dá um abraço no seu filho, dá um abraço na sua filha, dá um beijo nele, dá um beijo nela, diga que ama. Às vezes, naquele momento é até mais importante do que pagar uma faculdade para o teu filho. Sai para tomar um lanche com ele, com a sua esposa. Queridos, já houve vezes de eu sair com a minha esposa e eu falei assim, Zê, hoje nós vamos fazer um passeio de índio. Sabe o que nós fomos fazer? Fomos lá no Mercadão comer pastel. Pô, mas no Mercadão, o senhor não tem nada melhor para oferecer? Tenho, e muitas vezes ofereço. Mas eu e ela precisamos aprender
a celebrar nos grandes lugares da vida e celebrar nos pequenos lugares da vida. Por quê? Porque eu e ela precisamos entender que a vida não é feita só de comemorações. Então, diga comigo, celebrava-se a festa. Nós estamos falando só sobre isso. E eu preciso encerrar com essa palavra. Estava havendo uma grande comemoração. Havia com certeza um candelabro. Se você um dia for lá em Israel, e você vai em nome de Jesus, você vai ver que na festa das luzes, eles montam um candelabro de quase 10 metros de altura, coisa mais linda, espetáculo, de longe, quilômetros de distância você vê aquele candelabro, uma linda comemoração, dançarinos vêm do mundo inteiro, pregadores, o povo vem do mundo inteiro para comemorar a grande festa da dedicação. Eu imagino que nos tempos de Jesus a coisa também não era diferente. Escute, meu Deus, uma grande comemoração da festa de Hanukkah, da festa da dedicação acontecendo em Jerusalém. Milhares de pessoas vindo do mundo inteiro, milhares de pessoas vindo de todas as partes para comemorar a vitória dos macabeus sobre um império inimigo. E no meio de toda aquela comemoração, o Filho de Deus passando desapercebido no meio daquela festa. Escuta, meu irmão, infelizmente muitas vezes a gente está dentro da igreja, o Filho de Deus está passando entre nós e a gente não percebe, porque eu estou olhando a roupa daquela irmã, olha a roupa brilhosa daquela irmã, nossa, quanta lantejola, quanto brilho, o que é aquilo? Olha, você viu aquele irmão, o carrão que ele parou? Ele nem parou aqui na frente, nem parou aqui do lado, eu vi, ele parou lá na outra esquina, ele deve ter trocado de carro, ninguém viu nada, ele parou lá longe para ninguém saber. Você viu aquela criança? Meu Deus do céu, hein? Que praga aquele menino, não para, né? Pelo amor de Deus, não para. As pessoas estão dentro da igreja, veem tudo, menos Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: você veio comemorar ou veio celebrar a presença do teu Deus? Queridos, era a festa de Hanukkah, os sacerdotes todos ali se arrumando, se aprontando, porque era a festa, eram dias e dias, era no mínimo 8 dias. Então, vamos lá, eu imagino o pessoal nos bastidores, né? Você não sabe o que acontece aqui nos bastidores, tem hora aqui que terrível. Imagine lá, uma festa, o mundo inteiro. Os sacerdotes, olha, eu estou bem arrumado, eu soube que vem o governador dessa vez. Ah, olha, como é que está minha barba? Eu não sei se a minha esposa cortou direito, as pontinhas, está tudo certinho. Como é que está? Olha, me ajuda aí. Você sabe se aquele levita chegou para fazer aquela festa, para fazer aquele oferecimento daquele animal? Já trouxeram o animal? Todo mundo ali preocupado e tal, e gente preocupada em ver se o candelabro estava tudo certo, se estava tudo funcionando. Deixa eu ver se está tudo direitinho, deixa eu ver se arrumaram direitinho, deixa eu ver aqui atrás como é que está, tal. Todos eles preocupados com a comemoração, e o Filho de Deus andando no meio deles, e ninguém percebia. Meu querido, minha querida, muitas vezes Deus se manifesta nas coisas pequenas e você não percebe, e você não agradece pelas pequenas coisas que Ele faz, e aí você se torna uma pessoa amargurada, se torna uma pessoa triste, se torna uma pessoa enfadada,
se torna uma pessoa sem sabor na vida. Deus não faz nada por mim. E Ele faz todos os dias. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Porque nessa noite Deus quer me ensinar e lhe ensinar a celebrar Hanukkah. A celebrar pelo muito e pelo pouco. Amém? Celebre a Deus, porque Deus vai lhe dar muito. Mas aprenda a celebrar pelo pouco. Porque se você é uma pessoa ingrata, o muito não vem. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia diz assim: seja fiel no pouco. Essa palavra fiel não é apenas seja fiel no dízimo, na oferta. Não, seja grato, seja agradecido no pouco. E eu vou lhe colocar no muito. Eu quero encerrar dando esse testemunho, mais uma vez, que eu falei no rádio. Todos os dias eu tenho um programa das 10 ao meio-dia na nossa rádio. Você ouve pelo celular em qualquer lugar do mundo. E eu estava falando sobre a minha sogra. Minha sogra ganhava pouquinho comparado comigo e com você. Todos os dias, quando ela recebia o seu salário, e eu achava isso assim, tanto é que eu falo dela e me emociono todas as vezes que eu falo, que eu acho lindo quem tem fé, quem tem propósito com Deus, quem vive uma vida com Deus. E ela recebia aquele salário, a primeira coisa que ela fazia, todos os meses, durante anos, ela separava o dízimo daquele salário, ela separava uma oferta. Uma vez eu precisava comprar uma televisão, ainda lá na Vila Joia, e eu falei assim: olha, a televisão custa, sei lá, R$500, e para não ficar chamando todo mundo, quem pode ajudar com R$100? Ela levantou a mão. Eu falei: meu Deus, ganhando um salário mínimo, um salário de pensionista. E ela falou: pode ir lá buscar lá em casa. Todos os meses ela separava o dízimo, ela separava a oferta. Todos os meses ela separava uma oferta para abençoar a minha esposa, para abençoar a minha cunhada que ali está, levanta a mão aí, Cida. Todos os meses. E para abençoar a nossa outra cunhada. E quantas vezes eu dizia assim: irmã Zefina, não precisa fazer isso. Não foi um voto que eu fiz há anos atrás, que quando a pensão do meu marido saísse, eu ia abençoar os 3 filhos, minhas 3 filhas. Todos os meses ela fazia isso. Mas sabe quando a pessoa faz com prazer, com gosto? Sabe o que acontecia, queridos? Ela ganhava, aos nossos olhos, muito pouquinho, mas ela nunca teve o nome sujo na praça. Ela nunca teve nome sujo no Serasa. Ela nunca teve que correr: eu vou correr daquele supermercado porque eu estou devendo, eu vou correr nossa, eu não posso passar nessa rua porque tem alguém ali, não sei o quê. Nunca. Ela tinha uma vida simples, mas uma vida digna. Tinha casa própria. E o Euclides e a Ju moraram lá durante muito tempo de graça na casa dela. Na melhor parte da casa, era um sobrado. Ela morava em cima, na parte mais simples, e eles moravam na parte de baixo. Qual era o segredo dessa velhinha? Primeiro, ela possuía garra. Mas acima de tudo, ela possuía fé. E ela celebrava. Quando ela recebia o salário, ela já ligava para a gente para ir lá buscar o dízimo. E tinha dia que eu atrasava e ela reclamava: o senhor atrasou? Mas
por quê? Não era uma obrigação, não, eu tenho que dar meu dízimo, mas meu Deus do céu, senão a mão de Deus vai pesar sobre mim. Nada disso. Era celebração, ela celebrava cada vez que ela recebia aquele saláriozinho. Por isso ela viveu com dignidade e morreu com dignidade. Ninguém foi lá na porta da casa para cobrar. Olha, eu vim aqui cobrar a dona Zefina porque ela ficou me devendo, caloteira, inadimplente. Nunca. E por isso, quantos anos faz que ela morreu? 11. 10 para 11 anos. 11 anos depois eu estou falando dela. Você só fala assim de uma pessoa digna. Uma pessoa digna deixa um legado, deixa uma história. Uma pessoa que não tem dignidade nenhuma, você olha, sabe quem morreu? Fulano. Já foi tarde, demorou, antes ele do que eu. É diferente. Em nome de Jesus, eu quero nessa noite convidar você a colocar suas duas mãos no seu coração. E eu quero convidar você, meu querido, minha querida, a fazer uma oração, celebrando a Deus, agradecendo a Deus, por você estar aqui,